que fazer? Vladimir Ilyich Lenin. Conclusões. A história da social-democracia russa divide-se manifestamente em 3 períodos. O primeiro período abarca cerca de uma dezena de anos, aproximadamente de 1884 a 1894. Foi o período de nascimento e de consolidação da teoria e do programa da social-democracia. O número de partidários da nova tendência na Rússia contava-se por unidades. A social-democracia existia sem movimento operário, atravessando como partido político o processo de desenvolvimento uterino. O segundo período abarca 3 ou 4 anos, de 1894 a 1898. A social-democracia aparece como movimento social, como ascenso das massas populares, como partido político. Foi o período da infância e da adolescência. Com a rapidez de uma epidemia, propaga-se entre os intelectuais a paixão generalizada pela luta contra o populismo e pela corrente de ir aos operários, a paixão geral dos operários pelas greves. O movimento faz grandes progressos. A maioria dos dirigentes eram homens muito jovens, que estavam longe de atingir a idade de 35 anos, que o Sr. N. Mikhailovsky considerava como uma espécie de limite natural. Pela sua juventude, não estavam preparados para o trabalho prático e desapareceram da cena com assombrosa rapidez. Mas a envergadura do seu trabalho era, na maioria dos casos, muito grande. Muitos deles começaram a pensar de um modo revolucionário como partidários de à vontade do povo. Quase todos, na sua mocidade, prestavam um culto entusiástico aos heróis do terror, e deu-lhes muito trabalho libertarem-se da impressão sedutora desta tradição heróica. Houve que romper com pessoas que a todo custo queriam permanecer fiéis à vontade do povo, pessoas que os jovens sociais-democratas respeitavam muito. A luta obrigava a estudar, a ler obras ilegais de todas as tendências, a ocupar-se intensamente dos problemas do populismo legal. Formados nesta luta, os sociais-democratas iam ao movimento operário sem esquecer nem um instante nem a teoria do marxismo que os iluminou com uma luz brilhante, nem a tarefa de derrubar a autocracia. A formação do partido na primavera de 1898 foi o ato de maior relevo e, ao mesmo tempo, o último dos sociais-democratas desse período. O terceiro período prepara-se, como acabamos de ver, em 1897 e substitui definitivamente o segundo período em 1898. 1898, interrogação. É o período de dispersão, de desagregação, de vacilação. Tal como os adolescentes enroucam ao mudar de voz, assim a social-democracia russa daquele período mudou a sua e começou a dar notas falsas, por um lado nas obras dos senhores Struve e Prokopovich, Bulgakov e Berdiaev, e por outro nas dos VI e RM, de Bekrichevsky e Martinov. Mas só os dirigentes iam cada um para seu lado e retrocediam. O movimento continuava a crescer e fazia gigantescos progressos. A luta proletária ganhava novos setores de operários e se propagava por toda a Rússia, contribuindo ao mesmo tempo, indiretamente, para avivar o espírito democrático entre os estudantes e as outras camadas da população. Mas a consciência dos dirigentes cedeu perante a envergadura e a força do ascenso espontâneo. Entre os sociais-democratas predominava já um outro período, o período dos militantes formados quase exclusivamente no espírito de literatura marxista legal, coisa tanto mais insuficiente quanto maior era o nível de consciência que deles exigia a espontaneidade das massas. Os dirigentes não só são ultrapassados, quer no sentido teórico, liberdade de crítica, quer no terreno prático, trabalho artesanal, como procuram defender seu atraso recorrendo a toda espécie de argumentos retumbantes. A social-democracia era rebaixada ao nível do trade unionism, tanto pelos britanistas da literatura legal, como pelos seguidistas da ilegal. O programa do Credo começa a ser levado à prática, sobretudo quando o trabalho artesanal dos sociais-democratas reaviva as tendências revolucionárias não sociais-democratas. E se o leitor me censurar por me ter ocupado demasiadamente e pormenorizadamente com uma publicação como Rabot e Dello, responderei-lhe:
A R. Dello adquiriu uma importância histórica, porque refletiu com maior relevo o espírito deste período. Não era o consequente RM, mas justamente os Khrushchevsky e Martynov, que giram como cataventos, que impediam, e do modo mais autêntico, exprimir a dispersão e as vacilações, a disposição a fazer concessões à crítica, ao economismo e ao terrorismo. O que caracteriza este período não é o olímpico desprezo pela prática de qualquer admirador do absoluto, mas precisamente a união de um praticismo mesquinho com a completa despreocupação em relação à teoria. Os heróis deste período, mais do que negar abertamente as grandes palavras, aviltavam-nas. O socialismo científico deixou de ser uma teoria revolucionária integral, convertendo-se em uma mistura, à qual se adicionava livremente o conteúdo de todo o novo manual alemão. A sobreválida de luta de classes não conduzia a uma atividade cada vez mais ampla, cada vez mais enérgica, mas servia de amortecedor, já que a luta econômica está intimamente ligada à luta política. A ideia do partido não servia para incitar a criação de uma organização de combate de revolucionários, mas justificava uma espécie de burocracia revolucionária e uma tendência pueril a se brincar às formas democráticas. Ignoramos quando acabará o terceiro período e começará o quarto, que é anunciado já por todos os sintomas. Do domínio da história, estamos passando para o domínio do presente e, em parte, do futuro. Mas temos a firme convicção de que o quarto período levará à consolidação do marxismo militante, de que a social-democracia russa sairá da crise mais forte e vigorosa, de que a retaguarda dos oportunistas será rendida por um verdadeiro destaque de vanguarda da classe mais revolucionária. E em jeito de exortação a esta rendição, e resumindo o que acabamos de expor, podemos dar à pergunta "que fazer?" a breve resposta: liquidar o terceiro período.